Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Hoje estamos mais uma vez aqui presentes para fazer uma live para vocês. Hoje o nosso convidado é o Lucas, ele é cartunista, ele é desenhista, ele é artista e ele é autista. Então o Lucas, ele sempre divulga no seu Instagram, ele sempre faz lives também. E hoje ele será o nosso convidado, que estará falando sobre o autismo na escola. Então, desde já, eu falo muito obrigada, sejam muito bem-vindos. E eu vou chamar então o Lucas para nós darmos início a essa live. Eu só quero que vocês me confirmem se vocês conseguem me ouvir bem, tá bom? Lembrando que, boa noite, Lucas, já vou chamar você, tá bom? Tô dando uma breve abertura, explicando sobre a live de hoje. E lembrando que, quando o Lucas começar a falar, eu vou desligar o meu microfone, tá bom? Que às vezes dá um delay, dá um eco. Então, assim que ele começar a falar, eu desligo o meu microfone, tá bom? As perguntas, quem tiver, vamos deixar para o final, né? Que tanto ele quanto eu podemos responder vocês, tá bom? Eu vou então chamar o Lucas aqui. Estou tentando aqui. Aí, deu certo. Oi, pessoal, tudo bem? Oi, tudo Oi, bom? Rebeca. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Tudo Tudo bem? bom? Tudo bem. Quero agradecer, viu, pelo seu interesse, por ter aceito estar aqui comigo. Muito obrigada. Não, eu que agradeço. Não, eu que devo que agradecer por você ter aceitado, né? Aceitado fazer live, né? E comigo, né? E espero que todos estejam bem, seguros em casa ou onde estiverem, por causa que alguns trabalham à noite e estudam de noite. Eu quero dizer que vocês estejam bem e que Deus esteja sempre com você. Amém. Então, gente, já comentaram aqui, ó. Acho que o B tem o mesmo do de você, Lucas. Seria o autismo? Bom, nós vamos então começar, tá bom? Quando a gente fala de autismo na escola, a gente primeiro a gente pensa em inclusão, né, Lucas? E aí, eu queria perguntar, né, para você, o que é inclusão para você? Aham. A, a inclusão para mim na escola mas a inclusão para mim, né, incluirmos nós, autistas, na sociedade e neurotípicos, tratar o autista não como um doente mental, mas sim como uma pessoa comum da sociedade, né, como eles, como iguais. Nós, com algumas dificuldades, claro, mas mesmo assim, que eles não menosprezem ninguém, né? Porque às vezes pensam que não sentimos emoções, pensam que nós somos pessoas más ou frias. Mas apesar de tudo isso, sentimos emoções, mas apesar de nós sentimos emoções e apesar das nossas expressões faciais, né? Sentimos emoções, né? Só que a gente demonstra mais pelo desenvolvimento corporal, ou seja, linguagem física, do que expressões faciais mesmo. Perfeito, Lucas. E eu queria só comentar que a Mônica escreveu que é o mesmo dom. Muito bom, Mônica. Obrigada pelo seu comentário, né? O dom de ser artista, né? Realmente é um dom, uma habilidade. Comentaram aqui para você, Lucas, que você é um rapaz bonito. Tá, obrigado, Elisa Nelly, por esse comentário. Valeu mesmo, né? Eu quero enfatizar também que o Lucas, né, ele tem a sua experiência, né, enquanto artista, né, autista, e eu sou da área da saúde, né, então, e também da educação. Embora a minha ênfase de formação seja psicologia
com ênfase na educação, eu fiz vários cursos na área da saúde. Então, se no fim de tudo alguém quiser fazer alguma pergunta também, né, tanto para o Lucas quanto para mim, nós estamos à vontade, tá bom? Lucas, vamos dar continuidade então. Como você pode falar? Aqui, uma pergunta que eu meio que preparei aqui pra gente, né, hoje, para ficar muito monótono, né, as coisas, eu só queria perguntar, que seria meio que uma curiosidade que eu tenho. O que te fez estudar e querer trabalhar nessa parte do autismo? Né, que seja o desenvolvimento deles, né, a nossa capacidade de escrever, de se comunicar. Opa, ótima pergunta, Lucas. Primeiro, eu tenho um irmão autista. Então, eu convivo com um autista. Então, para mim, sempre foi muito curioso e muito único o jeito dele. Então, eu sempre ouvia as pessoas falarem, o que ele fala não conta. Mas é porque ele falou. E isso me incomodava muito, né? Então, assim, eu escolhi primeiramente por uma questão de conviver com o autista e também na escola onde eu estudei, tinham muitas pessoas com autismo, era escola regular, né? Mas tinha sim a inclusão. Era uma escola particular, né, que favorecia essa inclusão, tá? E eu convivia com autistas e com pessoas com deficiência intelectual. Então, como era uma causa de vida para mim, né, de família, eu sempre me identifiquei. E aí, eu sempre me revoltei por ver como as pessoas limitavam, né, o autista ou qualquer pessoa com outro transtorno. Eu sempre fiquei irritada, porque eu sempre consegui ver a potencialidade, né, de vocês. Como você falou, né, é muito mais do que só um diagnóstico. E aí eu fiz psicologia, me especializei na área, né, estou agora acabando neurociência, defendendo a minha tese, né, justamente sobre essa potencialidade do autista, né? Então, assim, é uma causa de vida mesmo, familiar e de identificação. Conseguiu entender? Sim, então resumindo tudo, você quis fazer psicologia do autismo, por causa que você já conviveu com autistas, e também por causa que você achava injusto que ninguém ouvia a voz deles, é isso, mais ou menos? Exatamente. Exatamente isso. Não, que bom, né, que você escolheu essa profissão. Primeiramente porque muitas pessoas não levam o autismo a sério, né? Eles acham que são como esses transtornos normais, tipo, digamos, o toque, né? O síndrome de Down, né? As pessoas que todos são iguais, todos sofrem do mesmo sintoma e alguns acham até que é doença, só que não, primeiramente não é doença, né? E assim, ainda bem que tem esse pequeno pedaço assim, da população do mundo, como você, que se preocupa, né, com essa outra porcentagem do mundo que são nós, autistas, e essas pessoas com os transtornos, né? E isso que é bom, para ver que como a sociedade hoje em dia está se destacando, e eu ouvi falar em alguns noticiários, né, que daqui a alguns anos 50% da população, não, 50% das crianças que irão nascer nos próximos anos serão autistas. E é muito importante você falar isso, né, que não é uma doença, né, que tem muita gente que acha que é contagioso, ou que se dá por vacina, por remédio, né, ou que desenvolve, né, e não é, né, é genético, né, uma alteração aí no gene, tanto que tem até exames hoje, né, o exoma, enfim, que tem como detectar qual gene herdou ali o autismo, né, então é muito interessante você enfatizar isso, bem legal. Não, é que assim, eu tento o meu máximo, né, para entender os outros autistas, apesar de que, obviamente, nenhum autista é igual,
e o autista não tem cara, né? Mas mesmo assim, todos nós apresentamos os mesmos sintomas, né? Apesar do nível 1, nível 2, nível 3 do autismo, todos assim somos diferentes, mas ao mesmo tempo iguais. Eu costumo brincar, Lucas, assim, brincar no sentido assim, para naturalizar, porque as pessoas elas acham que o autista é um ET, né? E não, nossa, é muito errôneo isso. E eu sempre falo assim, as pessoas têm olhos azuis, né, cabelos claros ou escuros, ou olhos castanhos ou pretos, são características físicas que são diferentes. Exatamente, e ninguém é melhor ou pior que o outro por isso. Cada um tem a sua beleza, né, a sua característica. E eu falo que é a mesma coisa. Claro que não no sentido de dificuldade, né, não isso. Mas eu falo para aceitação das pessoas, sabe? Que assim como ninguém é igual fisicamente, ninguém é igual por dentro também. Né? Então, quando eu falo alguém tem um transtorno, essa pessoa é diferente, mas todo mundo é diferente, né? E aí entra a questão de lidar com essa diferença e trabalhar o potencial dessa pessoa, né? O que essa pessoa tem de melhor? Porque a pessoa não é só autista, né? O autismo é para entender a pessoa, né? Para dar um tratamento ideal, né? Respeitar, mas sem vitimizar, né? Igual você é um artista, né? E é muito interessante que você usa o seu hiperfoco, né? A sua habilidade, ele é um hiperfoco, né, Lucas? O desenho é o seu hiperfoco? Então, primeiramente, eu não chamaria que eu sou um artista, por causa que eu não me considero, né? Por causa que, sinceramente, nós temos que ser humildes. Então, pegando a parte da humildade, eu não me considero um artista. Sério, eu não me considero. Nas minhas palavras, eu acho que eu sou uma pessoa autista que gosta de desenhar e quer dividir sua arte com as outras pessoas, mesmo sendo autistas ou não, né? E eu quero só, no máximo, entreter as pessoas no dia a dia, e eu vou sentir mais e mais recompensado quando aquela pessoa está passando por um momento ruim na vida, né? Mas é uma das minhas artes e fica feliz, né? Não fica feliz instantaneamente, mas meio que a ajuda a passar pela situação que está passando naquele momento, né? Então eu me sinto mais recompensado quando são meio que essas situações difíceis e as pessoas ficam mais e mais felizes, né? Quando você vê a minha arte. E eu estou percebendo também que só fazendo isso é uma boa ação para que esse mundo se torne um mundo melhor e mais mãos abertas para os autistas. Particularmente, o que eu mais gosto nos seus desenhos são as críticas, no sentido assim, não é bem crítico o termo, é a representatividade, né, que você coloca. Porque às vezes é um pouco difícil para a pessoa entender, né, características do autismo. E você desenhando e escrevendo, né, com guaxinim-té, acredito que fica mais claro, né, para as pessoas. Elas entendem de maneira talvez lúdica, né? Porque você passa ali o olho no desenho, não é um texto enfadonho, né? De ver. Você vê o desenho e você entende. Então isso eu gosto muito dessa questão, assim. É que os autistas, vamos confessar, né? Nós passamos por vários tempos difíceis, né? No dia a dia, vamos confessar. Mas eu sou uma pessoa, assim, que eu sou bem otimista e eu, na verdade, estou até que bem feliz com a minha vida, como tá. E por causa disso, eu gosto de pegar meio que essa vida dos autistas, mas transformar de um jeito um pouco mais humorado, né? Bem mais humorado nas minhas tiras, tiras não, charges, né? Para que no máximo tente dar meio que um sorrisinho assim na pessoa quando ela lê, né? E só esse sorriso já é prêmio suficiente para mim. Que ótimo, Lucas. Eu quero só ler um comentário e passar para a próxima pergunta, pode ser? A Elise comentou assim: o que muito admiro na pessoa com TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, é serem determinados
e sinceros. Comentário dela. Outra aqui, que eu vi aqui, é da mãe do Henrico. Falou assim: boa noite. Meu filho autista de 7 anos está muito agressivo de uns meses para cá. Ele tem um autismo moderado a severo e não sabe se comunicar. Pode ser pelo medicamento que ele usa há 3 anos. Há 3 anos pode estar, né? Eu acho que talvez, né? Mas tem que entender, né, de jeito como o seu filho funciona, né? Por causa que só das ações dele, você que é pai e mãe, que você ama o seu filho, você conhece ele de cabo a rabo. Você já descobre como é a personalidade dele e já pelas ações, você já, por causa como dizem, ações falam mais do que palavras. E só as ações do autista, acho que o autista descreve bastante esse ditado, né? Que às vezes falam menos que palavras, né? Por causa que os que não conseguem falar, que não são verbais, gostam, batem cabeça na parede, eu já vi, se machucam, né? Isso pra mim, eu não diria que eu orgulho, por causa que não é, né? Mas eu acho interessante como cada um tenta se comunicar com os pais de uma maneira diferente, mas que não seja verbal, né? E então, tente ver as ações do seu filho, né? E tente descobrir o motivo. Se você descobrir, tente fazer alguma coisa a respeito, né? Ou levando para uma psicóloga ou terapia, né? Acho que esse mais ou menos seria o meu conselho para essa situação. Mãe do Henrico, né, que falou isso. Então, depende muito do medicamento, tá? Tem que ver se é um ansiolítico, né, para qual a função desse medicamento e a dosagem que o médico passou, tá bom? Se for neurologista, um psiquiatra, tem que ver primeiro para que, eu não sei o histórico de vida dele, né? Para que ele passou esse medicamento? Se esse medicamento for para os comportamentos autolesivos, né, que é esse comportamento agressivo, e ele em algum momento foi funcional, tem que ver se a dosagem, o organismo já não se acostumou com a dosagem, tá? Eu sou psicóloga, né, eu trabalho na terapia ABA, que é análise de comportamento aplicada, e eu faço com os meus pacientes a terapia intensiva, né, de 5 a 10 horas semanais. Então, assim, eu não dou medicamento, né? Quem receita o medicamento é o psiquiatra, neurologista. Mas, então a dosagem é ele que vai ver e essa alteração é ele que vai ver. Mas também tem que ver se essa pessoa, assim como o Lucas comentou, se essa criança, ela faz acompanhamento psicológico, tá? Porque os comportamentos autolesivos e as estereotipias e até mesmo a fala, a gente vai desenvolver em terapia. Tem criança que em autismo de moderado a severo não desenvolve a fala. E aí a gente usa muito a comunicação alternativa, tá? Que são PECs, que são as figuras de linguagem. Figuras mesmo, cards, né? E a gente em terapia vai ensiná-la a se comunicar com essas figuras. Então a criança, ela aponta, exemplo, quer ir ao banheiro. Ela aponta a figura que ela quer. Então, assim, a gente tem a comunicação verbal e não verbal. O Lucas é verbal, né? Ele tem a fala. Mas a comunicação não se resume só à fala, né? São também as comunicações não verbais, que são os gestos, o apontar, as figuras, né, coloridas. Então, seria interessante ver para que é esse remédio, né? Para qual função ele foi passado e voltar no médico que passou, né? Para ver se ele já não está fazendo efeito ou se está fazendo um efeito colateral, tá bom? Porque também pode ser um efeito colateral. E se seu filho não faz terapia, indico fortemente, não porque eu sou psicóloga, né? Mas é porque faz diferença, tá? Um tratamento adequado faz muita diferença para desenvolver o seu filho, tá bom? Espero ter ajudado, o Lucas também, né, Lucas? Uhum. Então, eu vou para a próxima pergunta. Lucas, como você vê o autismo na escola? Primeiramente, eu acho que na minha vida, eu acho que a minha base, né, da minha escolar se baseia principalmente no respeito. É a base que, graças a Deus, eu estou tendo
esse respeito dos meus colegas, né? Eu estou dando respeito a eles, mas e o melhor é que eu estou recebendo de volta isso, né? E caso eu fique conversando um pouco mais, conhecendo mais sobre a vida daquele colega, aquela base do respeito vai se alongando, que eu posso dizer que chega até a amizade, né? E quando eu tenho amizade, eu sou bem fiel aos meus amigos, né? Quando eu considero uma pessoa como amiga, eu sou bem fiel a ela, né? É, E isso daí, como eu disse, pode criar um forte laço de amizade. Ah, mas infelizmente conheço alguns autistas que não são assim. Alguns sofrem até bullying da escola por serem autistas, né? Mas eu acho que isso depende da escola, né? Mas essa é mais ou menos a minha opinião a respeito disso. Tá, eu vou falar um pouquinho sobre um lado assim mais político e um lado mais clínico, tá? Não sei se todo mundo sabe, mas é lei, tá? O autista está na escola de ensino regular. Existem muitas leis que falam sobre isso, e isso começou em 94, né? Não é muito tempo, se a gente for ver, né? Era para ter ser até mais, né, Lucas? Porque é pouco tempo, se a gente for ver. Eu nasci em 97. Que ano que você nasceu, Lucas? 2005. Ó, então, assim, um pouquinho antes de eu nascer, em 94, né, a Declaração de Salamanca foi a primeira lei sobre isso, e aí depois vieram outras leis. Em 2015, a lei de inclusão, e em 2012 veio a lei exclusivamente para os autistas, né? Então, assim, é super recente. 2012 agora, né, tem 10 anos, que tem uma lei própria para o autista. Então, assim, se uma escola recusar a matrícula de um aluno autista, é crime, tá? Então, assim, fiquem muito atentos. As escolas hoje em dia, a gente não pode ser ingênuo de falar que todas estão preparadas. Não é verdade. A maioria dos professores, com todo respeito, eles estudam muito para ser professores, né? Mas a maioria não sabe nem o que é autismo. Então, assim, na escola não tem nem profissional de apoio. E aí, se o professor não sabe o que é, como é que ele vai explicar para os coleguinhas pequenos ou para um colega de 15 anos o que é o autismo? Como é que ele vai ensinar o respeito se ele não sabe nem, né? Então, assim, é legal isso que você falou, né, da amizade. E essa questão da amizade, eu acredito, né, que para ela acontecer tem que ter o respeito, né, como você também falou. Mas se a pessoa não conhece sobre autismo, e quando ela conhece, ela fala, nossa, que coisa esquisita, nem quero aprender, esse respeito não acontece, né? Que foi uma coisa que eu vi muito também, né, convivendo com isso. Então, é muito legal isso que você falou, da amizade, Você falou né? dessa coisa a respeito, né? Eu só queria falar uma coisinha rápida, é que quando eu considero uma pessoa como amiga, mas eu descubro traição dela, que eu gosto que a pessoa, há, tipo, alguns meses ou anos até, mas eu vejo traição daquela pessoa, eu meio que eu corto totalmente o laço com aquela pessoa. Eu corto totalmente o laço com aquela pessoa. Eu não quero mais saber dela. Eu posso até tratar com respeito, falar com gentileza, mas eu não vou querer mais, tipo, falar, como eu vou dizer, e aquela pessoa conversar com ela, não. Eu só vou falar com ela quando for preciso, né? Quando eu for obrigado, se eu for obrigado a fazer aquilo, eu vou falar com ela. Mas se eu quiser, eu não vou fazer isso. Mas eu vou continuar respeitando ela, né? Por causa que ela, apesar de tudo aquilo, é um ser humano. Ela merece respeito. E eu tenho que dar respeito para eu ganhar respeito, né? Então, mas se acontecer alguma traição entre mim, eu vou cortar o laço completamente, por causa que, como a minha terapeuta disse, ou alguns autistas também, pensam mais com a razão do que com a emoção. Eu sou totalmente razão, mas claro que eu ainda não sinta emoção por dentro, não é isso. Mas é que, na maioria das vezes, eu penso mais pela razão do que pela emoção. Por causa que na minha cabeça eu sei o que é certo e o que é errado. Eu tenho consciência de tudo. E na minha cabeça não tem meio termo. É só certo ou errado. E, claro, pra mim parece um pouco chato, mas eu tô realmente feliz com esse meu tipo de pensamento. Eu tô feliz até. Perfeito, Lucas. Queria só ler um comentário aqui da Juliana, que ela comentou que tem uma filha de 7 anos e ela estuda
E ela tem uma cuidadora e a professora é um amor. Nossa, Juliana, que ótimo, né? Fico muito feliz por esse relato, né? Isso é uma coisa maravilhosa, saber que ela tem esse privilégio, esse acompanhamento, né? Com a professora e com a cuidadora. Ah, Lucas, outra coisa pode falar. rapidinho que eu queria perguntar para você é que quais são os seus desafios que você passa pelo dia a dia como terapeuta? Na clínica ou na escola? Porque assim, eu sou terapeuta na clínica e eu também faço um trabalho na escola, orientando, né, os professores, dando acompanhamento para os aluninhos autistas. Seria de modo geral? De modo geral. Nossa, o maior desafio, como eu atendo autismo severo, para mim, o maior desafio é sempre manter o interesse da criança. Porque eu tenho que respeitar o interesse dela, né? E ela também tem que fazer as minhas demandas. Então, assim, a criança não fala, né? Mas ela tem que ter o contato visual, que é um programa que a gente desenvolve. Ela tem que me apontar o que ela quer, mesmo não falando. Só que o interesse da criança, às vezes, ela dispersa, né? E ela fica ali focada. Então, para mim, o maior desafio, mas é um desafio bom, não é que seja algo ruim, né? É sempre manter a atenção dela, o interesse dela em mim, né? Porque ela confia em mim e eu não posso deixar com que ela se fique fadigada de mim, né? Porque eu não posso ser a terapeuta que só joga coisa nela. Ela tem que aprender novos comportamentos para interagir socialmente, mas que ela brinque com aquilo, né? Que seja divertido. Então, para mim, é sempre manter o interesse e a diversão da criança. Porque senão nada faz sentido para mim. Eu acho que eu não gostaria muito de ser professor, não. Por causa que, apesar de eu ser bem humorado, né? Eu ser otimista, eu tenho até que um pouco de temperamento, né? E eu consigo controlar, mas às vezes quando são meio que criancinhas assim, eu sempre tenho um lugar especial para mim no coração quando se trata de criancinhas, né? Eu acho bem interessante, né? Querer saber mais sobre o comportamento de crianças pequenas autistas, né? Mas quando elas começam a falar bastante, eu eu começo a ficar um pouco bravo, né? Mas não é por culpa delas, por causa que eu sou assim mesmo, né? É culpa minha mesmo. Mas no geral, eu gosto de criança, né? Mas, apesar de tudo, meio que eu tenho um temperamento. Mas não é uma coisa que estrague minha personalidade, não. É só uma coisinha, só uma coisinha chata. Ô, Lucas, só acrescentando, se você permite eu acrescentar, acho que um desafio muito mais que isso também é lidar com as mães, no sentido assim, de a mãe aceitar o autismo. Porque tem muita mãe que não aceita. Porque assim, se você imagina, a mãe tem uma expectativa de um filho. E aí o filho vem um pouquinho diferente do que ela imaginava. E aí vem a tristeza da mãe. Eu acho que a frustração da mãe do plano de vida que ela criou é um desafio também, tá? Fizeram uma pergunta para você. Eu posso contar pela primeira mão. Quando a minha mãe descobriu que eu era autista aos 13 anos, ela ficou chorando o tempo todo, né? Mas quando ela começou a descobrir mais, fazer terapia, né? E pesquisou mais no Google sobre o autismo, ela foi ela foi relaxando e ela quis saber mais sobre mim mesmo, né? E pelo menos ela tá feliz com a vida dela, eu sei disso. E pelo menos, mas eu tenho tristeza daqueles autistas, né, que tem mães ou pais assim que não querem aceitar que os filhos são autistas. Mas você tem que ser pelo menos otimista, né, nisso. Não que o autista eu diria que é uma coisa boa, assim, mas para mim é um modo de vida. Não que eu sou muito apegado a isso, mas é uma coisa que você tem que aprender a conviver. Eu já aprendi a conviver com o meu autismo e eu estou me dando super bem com isso. Então, acho que depende do costume da pessoa, né? Com a situação em si.
Lucas, fizeram uma pergunta para você. A mãe do Henrico perguntou: Lucas, que profissão pretende seguir? Eu pretendo fazer biologia na faculdade, né? Por causa que eu sempre tive hiperfoco em animais, né? E tanto é que todos os meus desenhos são animais, né? Eu não faço com nenhum ser humano. E quando eu faço é só raramente. Mas é biologia, eu quero ser biólogo mesmo. Que legal, Lucas. A Juliana comentou assim: a minha filha fala poucas palavras, mas entende o que a gente fala. Sim, que isso é ótimo, né? E aí existem diferenças nisso, né? Vai depender do nível de suporte, até como o Lucas já comentou também, e de autista para autista também. Tem autista que não vai compreender e por isso não vai responder. Tem autista que vai compreender e vai responder, ou como ela vai, vai compreender e só não vai conseguir se expressar, mas ela entende, né? Então aí tem as particularidades também de acordo com o funcionamento, né, do cérebro. Tá, vamos passar para a próxima pergunta. A gente sabe que a rotina ela é muito importante para o autista, né? Para regular a mente, né? Para dar ali uma ordem e também para qualquer ser humano, né? Porque o ser humano sem rotina e sem organização fica também bem bagunçado, né? Faz tudo atropelado. E eu queria saber como que foi e como que é a sua rotina na escola. Você tem alguma rotina? Como que funciona? Como que é? Tá, eu tenho sim. Quando eu chego na escola, eu normalmente fico na secretaria. Eu não fico muito no pátio, não, com os alunos, por causa que é que eu acho mais seguro lá na secretaria do que no pátio, né? Depois começa as minhas primeiras quatro aulas. E aí, como diz, o professor ensina, ele coloca atividade, eu faço tudo. Mas quando ele não passa nada da aula vaga, eu meio que converso com as pessoas que eu considero amigas, né? Depois é o intervalo, né? Eu fico de novo na secretaria. Só que o intervalo é um pouco diferente do que na entrada, por causa que tem um som alto. Até na secretaria dá para escutar, mas obviamente tem muitas pessoas da minha escola que gostam disso, então eu não posso reclamar de nada. Depois, as últimas três aulas. De novo, como sempre, não tem nada diferente das outras quatro, só que a única coisa diferente é que são as últimas três. Depois eu vou embora, né? E é mais ou menos assim que eu tenho feito desde que entrei nessa escola do primeiro colegial. Quando eu estava lá no ensino fundamental, era um pouco mais diferente, né? Eu ficava lá no pátio, né, esperando abrir o portão, e eu entrava. Acho que foi só essa mudança que eu tive de lá para cá. Eu ainda ficava na minha, desde fundamental, e ainda fico até hoje. Então, eu não mudei muito em relação à rotina da escola. E você se sente pertencente na escola? Você sente parte do ambiente escolar? Sim, sempre. Eu sempre me senti desde pequeno, porque eu sempre gosto de aprender e também gosto dos professores e sempre me senti muito responsável aos estudos, né? Os professores, sempre tive mais um apego profissional com os professores, né? E eu não consigo, eu me recuso a quebrar qualquer coisa que o professor diga. Tipo, você pode fazer barulho na sala. Eu me recuso completamente até hoje a fazer qualquer coisa que o professor fale ao contrário, né? E etc. Mas, em modo geral, sim, eu me sinto pertencente nas escolas. Bom, as escolas até agora que eu participei, né? Que ótimo, Lucas. Eu fico feliz por isso. É tão bom ter um relato desse, positivo. A mãe do Henrico comentou de novo, que é aquilo que a gente falou antes, Lucas. Às vezes que eu falei, é um desafio a mãe aceitar, né? Aí você comentou da sua mãe, né? Que hoje em dia convive super bem, né? Graças a Deus, que bom por isso. E aí ela comentou, tem uma conhecida e percebo traços de autismo nos vídeos que ela posta.
tenho medo de falar e ela reagir mal. Realmente é bem complicado, né? Porque é aquilo da aceitação, tem pessoas que vão se ofender, né? É muito difícil, tem que ter um jeitinho ali para falar, né? Você já ouviu falar sobre o autismo, se conhece algumas características, e aos poucos, gradativamente falando. Porque se chegar já a falar, a pessoa vai, nossa, tá achando que eu tenho algo. A pessoa vai praticamente levar um choque. Ainda mais, eu não sei a sua experiência, Lucas, mas eu fico assim, surpresa que as pessoas elas têm um conceito de normalidade. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Mas a fulana, ela é normal. Por que ela vai ser, então, vista como anormal? Mas quem disse? Esse conceito de normal é normal, primeiro que já tá, né, nem existe mais, nem... Então, assim, é muito pejorativo. Então, eu percebo que as pessoas ainda têm isso, sabe? Não, mas eu sou normal. Não, mas todo mundo é. Ninguém é o ET. Todo mundo tá aqui, normalzinho. Né? São só características diferentes ali que tem que ser lidadas. Mas isso não faz ninguém anormal. Então eu vejo muito isso ainda. Não sei você. Outra coisa que você falou de anormal e normal é que as pessoas têm que parar de usar esse termo com autista, que aqui a pessoa tem autismo. Eu não gosto dessa palavra tem. Por quê? Porque tem é mais ou menos usada quando a pessoa tem uma doença. Por exemplo, a pessoa tem uma febre, ou tá passando uma coisa ruim no estômago, né? Eu vejo como se fosse que a pessoa está querendo dizer que eu sou doente por ter autismo. Acho que, na minha cabeça, o correto a se dizer é aquela pessoa é autista. Ou seja, mais ou menos como se fosse uma peça de uma personalidade da pessoa, uma personalidade extra. Eu vejo o autismo, como disse que eu já me acostumei, o autismo como uma personalidade, uma outra personalidade que vem na sua cabeça que você tem desde pequeno e vai ficar com você até o dia da sua morte, né? E o autismo não tem como escapar. Então, ou você vive com ele e aprende a viver com ele como eu estou acontecendo, ou você fica recusando quem você é pelo resto da sua vida. A pessoa pode até estar em depressão por causa disso, enquanto é o autismo. E vai por mim, eu já vivi de pessoas autistas com depressão. Minha filha, são uma coisa bem feia de se ver. Perfeito isso, Lucas. É exatamente isso, a aceitação. Né? Se você não aceita quem você é, você não vive. Né? É como se eu tenho cabelo liso. Eu vou dar um exemplo real. Por muito tempo eu enrolei meu cabelo. E aí eu vivia de mousse. Meu cabelo ficava duro. Porque eu cacheava ele, ia no salão, mas não tinha movimento. Porque eu não gostava do meu cabelo liso. Mas eu nasci assim. É meu cabelo. Tanto que ele tá molhado e tá liso. Né? É o meu cabelo, ele é assim. Eu aceitei. E eu amo meu cabelo liso. Mas eu acho lindo o cabelo cacheado. E sempre que eu vejo alguém de cabelo cacheado, eu falo, ai, que lindo seus cachos. Mas não quer dizer que o meu cabelo também não seja bonito. Então, assim, se eu até hoje não aceitasse o meu cabelo, eu seria uma pessoa muito infeliz também. Né? Então, assim, a gente tem que aceitar que a gente é parte do nosso corpo. Né? Como você falou, eu sou autista. Né? Tá na minha cabeça. Eu vou acordar e morrer assim. Né? Tem que aceitar. Não tem outro jeito. Você falou do cabelo. Eu nasci com o cabelo cacheado. Eu nasci com o cabelo cacheado. Só que com a idade eu parei de ter cacho e ficou tudo crespo, né? Ou seja, só pontas para cima. E eu acabei de lembrar eu esqueci o nome da música, mas um trecho de uma música que eu escutei hoje mesmo, né? Esses últimos dias, que fala que todo mundo é estranho, como nós também. Ou seja, apesar de você ser neurotípico autista, você é estranho, né? Pode ser tipo na forma de como você pensa ou fisicamente, né? E isso você não pode negar, que você é estranho, mas do seu jeito de ser. Que todos somos únicos, né? E é isso que faz a gente
tão especial, né? Porque se todo mundo, aquele velho ditado, clichê, se todo mundo fosse igual, não teria graça, né? Seria todo mundo robô e aí, né? Como que seria? Rebeca, a outra pergunta aqui é uma coisa que eu tenho dúvida. Se no seu trabalho o consultório também é assim, que só quando você está atendendo seu paciente, parece que é a mãe que aceita mais o diagnóstico do que do filho. Porque a maioria dos pais, ou seja, os homens, não aceita, não é? Nossa, boa pergunta. Assim, eu já vi dos dois jeitos. Sim, normalmente, culturalmente, a mãe, né, por ser culturalmente aprendido que a mãe é quem cuida mais, né? Normalmente a mãe que deixa o seu emprego para ficar com a filha, porque tem a questão da gestação, né? Tem um vínculo que o pai não tem. Normalmente, não é sempre, tem as exceções, mas normalmente a mãe, ela que cria um vínculo maior por carregar, não vou nem dizer nem 9 meses, pode ser até antes, porque a maioria das vezes o autista é prematuro. Por carregar um tempo, né, de 6 a 9 meses a criança na barriga, por amamentar, então a mãe tem um vínculo maior. Então, sim, a mãe tende a aceitar mais que o pai. Mas também já aconteceu comigo que também quando o pai aceita, o pai faz de tudo. Porque assim, né, já presenciei esse caso. Já, né, vi pessoas assim, que demoraram para aceitar, mas quando aceitaram também, vai até o fim com o filho, para ter o melhor tratamento. Mas, culturalmente, sim, é mais as mães, sim, né? Tanto que tem muito caso de divórcio, né? Os maridos deixam as mulheres, né? E tem muito homem também que eu já ouvi falar assim, ou já ouvi, né? Ou já ouvi relatos da mulher, né? No caso. Ah, ele falou assim, mas foi isso que você me deu? Né? Isso que você gerou? Porque culpabiliza a mulher, como se a mulher tivesse culpa. E ninguém tem culpa, né? E não é nenhum monstro. Então o homem, ele tem, é mais difícil sim, né? Porque o homem ele quer mostrar, né, para os amigos dele, quer que geralmente idealiza o menininho para jogar futebol com ele, né? Para depois Tanto tomar. é que parece que o homem parece que tem que sentir mais orgulho do filho, né? Ele mais ou menos quer transformar ele como um homem de verdade. Mesmo que eu já vi casos, menos eles podem ser gostar tanto de coisas de meninas como meninos gostam de coisas de menino. Por exemplo, já vi várias meninas usando roupa de menino, tipo de boné virado pra trás, calça jeans larga, casaco, e jogando futebol. E meninos cuidando da casa, e até pequenos brincando de boneca, eu já vi. Então, isso não é estranho, né? E, como se diz, minha mãe, ela mesma é divorciada, né? Só que foi por causas pessoais, né, que isso aconteceu. E, lendo aqui comentários, eu vi uma coisa que, assim, a Elisine21 falou assim, é uma mensagem para você. Falou que você é bonita, que você é linda, né? O João Guilherme 2228 falou: sou autista, eu nunca aceito cabelo curto, gosto do meu cabelo grande. É, Olha, então já que é assim, você acho que você viveria bastante melhor nos anos 80 ou 90, por causa que você já sabe aqueles cabelos grandes que tinha nos anos 80 e 90, com aquela faixa de basquete, né? Então acho que se daria muito bem, João Guilherme, nessa fase da história. Diário de um Autista. Boa noite, Lucas. Estou amando essa live. Um beijo, meu querido. Eu espero que você goste tanto quanto eu. O João Guilherme escreveu de novo falando: ser diferente, pelo menos tem qualidade. Verdade. Como eu disse, todo mundo é estranho e como nós também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O João Guilherme falou de novo: minha mãe tem medo de me soltar no mundo. Esse é um grande problema, por causa que umas pessoas, os pais principalmente, têm essa dificuldade de deixar os filhos viverem a vida deles, né? E principalmente se o filho for autista e tem aquele autismo que ele ainda não se
se desenvolveu como os neurotípicos, né? Eles ainda têm umas idades para trás, né? Eles acham meio mais infantilizado do que a sociedade normalmente deveria ter. Eu, por exemplo, já aconteceu isso comigo. Mas enfim, o João Guilherme escreveu de novo falando: meu pai acha que eu nunca vou amadurecer. Coragem, João Guilherme. Você vai conseguir, eu acredito em você. Também acredito, tá, João Guilherme? Também acredito em você. Foi mais ou menos isso. Peraí, que tem um comentário também. Ficou lá pra cima. Ai, eu acho que eu não vou encontrar. Mas eu lembro que é do Fábio. Achei. Fábio Atípico. Ele colocou assim, que eu achei bem interessante. Eu tenho 43 anos e preciso de rotina, até hoje. E faz 1 ano que eu fui diagnosticado. Então, achei bem interessante, porque é justamente isso. Que ele foi diagnosticado adulto, né? Com 43 anos. Então, é muito interessante, bem legal esse relato dele aqui. E boa noite a todo mundo que está entrando. Fico muito feliz de vocês estarem gostando, né? Como vocês comentaram. E é isso, fico muito feliz. E quero falar que, se tiverem perguntas, pode fazer, tá bom, pra gente? Pode já deixando aí, que eu vou passar para a minha última pergunta para o Lucas. Não sei se o Lucas vai ter mais pergunta para mim, mas essa é a minha última pergunta. Essa é a minha última pergunta para ele. Posso fazer? Na sua opinião, o que poderia melhorar na escola com relação à inclusão? É porque você tem uma experiência boa, né, Lucas? Olha, eu vou falar de 2 pontos de vista. O meu, e o outro falando dos autistas em geral, né, que eu já conheci. Para mim, poucas coisas que a escola deve mudar. Também já estou terminando o ensino médio, né? Eu estou no 2º, vou entrar para o 3º já. Então, é por isso que poucas coisas. Mas também precisamos pensar nos outros autistas, que necessitam de apoio emocional também e do aprendizado, como a professora de apoio, né? Porque no papel da lei garantem isso, né? No papel da lei de São Paulo, está garantido na lei. E também isso existe de verdade, né? Que as escolas têm que garantir uma professora de apoio para os autistas, não só para autistas, mas como síndrome de Down e etc. Também, por exemplo, quando um pai ou uma mãe vai ver a criança na escola, ela está lá toda perdida, porque ela não sabe onde ela ir, qual é a sala correta que ela tem que entrar, né? O que fazer durante o intervalo. E eu diria que na minha escola tem bastante gente. Na minha escola tem muitos alunos. Mas como eu consigo comunicar direito com eles, eu consigo achar o meu caminho, né? Mas também são raras vezes que eu vou lá pro pátio onde tem muita gente, né? Eu raramente vou para lá. Eu só vou na hora de sair, né? Mas assim, o que eu quero dizer aqui, principalmente o que eu quero dizer é que essas escolas precisam mais de professores de apoio. Concordo totalmente. Eu ia falar isso também, que é o que eu vejo nas escolas. Porque tem muita atividade que tem que ser adaptada, né, para uma linguagem diferente ou de um jeito diferente, e não tem essa professora. Imagina, uma professora com 20 alunos, né, já tem ali a correria do dia a dia, não consegue dar uma atenção e uma adaptação necessária. Lucas, fizeram uma pergunta para você. Foi a prof. Jaque, que é a professora, né? Lucas, desde qual idade você escreve textos? Eu adoro a forma como você se expressa. Primeiramente, obrigado. Segundo, eu consigo escrever texto desde que eu entrei na escola. Mas, é sério, texto, eu consigo escrever textos desde os 8, 9 anos. Que eu escrevo bastante, a minha letra é bastante pequena, minha letra. Ela é naturalmente pequena. Mas em relação a textos, eu comecei a escrever a lápis, e só lá no quarto, quinto ano que eu comecei a escrever de caneta.
Se você soubesse o que medo que dá para escrever de caneta, meu Deus do céu. Você fica com uma. No começo você fica com maior medo, tipo, será que eu vou errar alguma coisa escrevendo de caneta? Por causa que a lápis eu posso apagar e escrever tudo de novo. Mas calma, não é um monstro de sete cabeças. Você erra, eu erro quase toda a página que eu escrevo, tem sempre um ou dois erros. Eu só passo um branquinho por cima e escrevo de volta. E quem não erra, né? Escrever de caneta é errar. Não tem como não ter um erro de Rebeca, caneta. outra pergunta que eu queria fazer é assim, que é sobre a superproteção. Por exemplo, eu, sendo autista adolescente, como é que a mãe ou a família pode vir a fazer sobre a proteção? Gente, o Lucas tá só fazendo pergunta difícil pra mim. Brincadeira. Tá. Tudo tem que ser combinado, sabe? Eu penso que é muito importante, tanto a criança quanto... Criança, sim. Claro que tem combinados, quando você é mais criança, que é mais diretivo. Não tem como combinar tanto. Mas quando a criança começa a entender, né, o que é certo, o que é errado, o que ela pode fazer, dá para fazer combinados, tá? Seus 12 anos, 11 anos, ela já tem noção. Acredito, assim, que o importante é a criança se sentir ativa ali, né? E a mãe tem que passar essa confiança para a pessoa. Quando a mãe tem uma super proteção, a criança ela vai se sentir inferior aos outros, né? Porque pensa, se a minha mãe acha que eu não consigo, nossa, então realmente eu não consigo. Então, assim, o ideal, assim, que eu sempre oriento, é a mãe fazer combinados. Olha, filho, o que você pode fazer? O que você consegue fazer? Né? Olha, eu vou deixar... Por um exemplo, tá? Um exemplo bobo. A mãe tem medo que a criança atravesse a rua sozinha, porque ela protege demais a filha. Começa devagar, né? Não atravessa a rua toda, atravessa trechos, né? Partes pequenas, né? Ou não deixa que o filho vá até o outro lado da rua sozinho, vai até o vizinho sozinho, né? Começa gradual, toda mudança drástica, ela não tem efeito. Tem que ser sempre algo gradual, né? E é muito importante que tanto a criança quanto o adulto, ele se sinta capaz, né? Então, se a mãe tem medo, eu sempre falo assim, vamos fazer combinados curtos que a criança ela quer fazer e você vai deixar um pouquinho ela fazer. Vamos ver como que vai ser, né? Claro que sem coisa de muito risco, né? Por exemplo, a criança quer descer um escorregador de, não sei, 50 metros, né? Vamos começar com um escorregador de 2, né? Para ela se sentir capaz, e a gente vai aumentando a altura. É nesse sentido. Eu consegui ser clara? Acho que eu respondi a sua pergunta. Não, sim, foi muito bem, agradeço a resposta. E essa mesma professora aqui, que fez a pergunta, falando em erro, as crianças não gostam de errar, mas a criança autista sempre sente uma frustração maior com o erro. Na verdade, já perguntou para nós dois. Olha, para mim, sendo autista, quando eu erro alguma coisa, eu fico frustrado, mas eu consigo me acalmar bem rapidamente, né? Mas uma coisa que é bem difícil de se acalmar é quando você está fazendo um trabalho de escola e você não pode cometer nenhum erro, você comete bem no finalzinho, você tem que começar tudo de novo, e isso é uma frustração danada, me dá muita frustração. E aí, a pergunta também para você, Rebeca. Tá, eu vou responder clinicamente então, tá? A gente tem uma parte do nosso cérebro que chama funções executivas, tá? Essas funções executivas são mecanismos que são responsáveis pelo controle da emoção, pela uma fala mais assertiva, pela resolução de problemas. E no autista, essa função executiva ela é mais comprometida. Ela ocorre de um modo diferente. Então, por isso que sim, o autista tende a ter mais dificuldade a lidar com a frustração. Não é nem que ele tem dificuldade, não é que ele se frustre. Pode ser que ele se frustre mais, sim, mas é mais na questão dele resolver essa frustração. Porque essa parte de resolução de problemas é um pouco diferente, tá? Ela é um pouco comprometida. Então, não sei se ficou muito claro, mas é isso, sim, né? Pode ser que a criança nem se frustre mais, mas ela não sabe
lidar com aquilo. Então parece que ela tá mais frustrada, sabe? E ainda mais a criança, quando ela não sabe falar, né? Ela fica irritada ali, ela quer demonstrar aquilo. E aí acontece muitas vezes os comportamentos autolesivos da criança se beliscar, se bater, se morder, ou fazer isso com um coleguinha. E aí a gente ensina em terapia, né, outros modos dela se expressar e lidar com a frustração. Ficou claro? Ah, e Lucas, uma coisa que eu ia falar é que essa mesma moça, ela colocou que ela... Achei muito legal esse relato. Que ela é professora, alfabetizadora, e ela conheceu esse universo de autismo mais a fundo a partir de uma aluna do ano passado. Então, ela fez especialização em inclusão para lidar melhor com esse caso. Que legal! Nossa, muito bom mesmo. Eu posso fazer só ler um outro comentário que eu achei legal? Todos são, né, gente? Todos são, é que é muito... Aqui, o João Guilherme colocou. Eu sentia pequeno nas minhas escolas, em chamar a atenção. Eu sentia pequeno nas minhas escolas, em chamar a atenção. No caso, você chamava atenção, era isso? Por ser autista, acho que é isso que ele quis dizer. Acho que sim. Ele quis sem intenção, só que ficava batendo em si mesmo. Eu acho que ele não conseguia falar, primeiramente, para os professores. Isso é um sinal de que verbal, que eu disse antes, né? E já que já está acabando a live, eu queria, né, dizer umas palavrinhas primeiro, né, se não for muito incômodo, que daqui a pouco já vai estar disponível meu livro que eu escrevi, do Guaxinim Terra, numa plataforma online. Só que só falta só alguns ajustes primeiro e já vai estar nesse site aqui que eu vou colocar quando lançar, né? É que eu ainda nem sei o site que eu vou colocar ainda. Eu tenho que ver ainda. Mas deve estar pronto e só falta mesmo achar a plataforma de colocar. E aí quando colocar eu já vou lançar com força total aqui no Instagram e colocar o link aqui, né? E foi mais ou menos isso que eu quis dizer. Já está quase pronto e quando tiver eu aviso. Que coisa boa, Lucas. Vamos ficar atento aí, que legal. Um diário diferente, que se chama o nome do meu livro. Que conta mais ou menos a minha vida, só que pela perspectiva e pela narração do Guaxinim Terra. Muito legal. É bom que a gente vai divulgando e adquirindo também, né? Com certeza, nossa. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu quero agradecer todo mundo que comentou. Se a gente não leu um dos comentários, gente, não fiquem ofendidos, nos desculpem, mas nós tentamos ler todos, né, Lucas? Se algum passou, não foi por querer. Eu fiquei voltando aqui, mas às vezes não dá, né? Passa desapercebido. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, algum comentário? Estamos à disposição. E todos estão comentando. Já estamos aqui. Eu agradeço a todos que participaram dessa live aqui. Eu agradeço a Rebeca, né, por ela ter me convidado, né? E eu também agradeço a minha psicóloga, Maria Emília, que está aqui assistindo a live. E na verdade, a minha psicóloga é Vânia, né, que está assistindo a live, na Marília, que eu esqueci o nome. Mas enfim, eu queria dar um abraço bastante apertado em todos vocês que estão assistindo a live e para você também, Rebeca, né? E que Deus sempre esteja com você e que Ele ilumine sempre o seu caminho. Amém. E muito obrigada por ter aceitado esse convite, né, de fazer a live. Obrigada a todos que compareceram. E, gente, não tem problema. Muitos estão comentando que perderam o começo ou perderam a grande parte da live. Vai ficar gravado aqui no meu Instagram, tá bom? Não tem problema. Vocês podem assistir quantas vezes quiserem, que vai estar aqui salvo, tá bom? Não se preocupem, vocês reservem um tempinho para assistir ela, né, a live completa. Eu também vou compartilhar também no meu Instagram também.
Perfeito. Isso mesmo. Então, acho que ninguém tem pergunta, não. Estão só agradecendo, né? Comentando, falando que você é 10, né? E que estão felizes pelo seu livro, né? Eu também fiquei muito feliz pelo seu livro. Obrigado. E aí, um último comentário. Obrigada, Lucas e Rebeca, por me fazerem nesta sexta-feira muito feliz. Oh, meu Deus. Que isso, gente. Ah, e o João Guilherme também fez um comentário. Como autista, eu adoro filmes de criatura estilo sci-fi channel. Eu não sei Hollywood... que tipo de filmes são esses. Eu também não. Mas ele falou que é o que a Hollywood faz. Ah, igual Anaconda. Tentáculos. Tá, de terror. Isso. Reino de Fogo. Essas coisas assim. Bem legal. Obrigada por compartilhar a sua experiência. E obrigada. Estão comentando que gostaram da live. Foi muito boa, muito legal. E obrigada, gente. Quer falar mais alguma coisa, Lucas? Não, eu tô bem. Então tá bom, então tá certo. Muito obrigada mais uma vez. E a live vai ficar salva, hein? Não se esqueçam. Assistam, compartilhem, né, para que mais pessoas possam saber, né, sobre a inclusão, né, e principalmente sobre também a experiência do Lucas, né, Lucas? Que é o que Sim. também foi muito importante pra gente. Se eu posso compartilhar a live? Sim, gente. Depois a gente compartilha nos stories também, né, Lucas? Sim. Pra pessoa depois entrar pra ver. Tá bom? Tá. Tchau, gente. Até outro dia. Tchau, tchau. É nóis. Tchau, tchau. Tchau.